Olá, eu sou Paulo Roberto, pastor do Ministério de Missões, Evangelismo e Discipulado da Assembleia de Deus em Fortaleza. Que a paz do Senhor possa habitar contínua e abundantemente sobre a sua vida. Eu estarei iniciando hoje uma série de reflexões sobre o Reino de Deus. Quero falar nesta primeira mensagem, nesta primeira reflexão, sobre as condições para ingressar no Reino de Deus. Leiamos o que diz o Evangelho do Senhor Jesus, no capítulo 4 de Mateus, no versículo de número 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus Cristo foi batizado e saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba e Deus Pai bradou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, me alegro. No capítulo 4, no versículo 1, o Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado no deserto. E após vencer a tentação, Jesus inicia o seu ministério. Aqui, nesse texto que lemos, fala que Jesus começou pregando o arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado. No Novo Testamento, o reino de Deus é o tema central. O reino de Deus ocupou a primazia, a prioridade na agenda de Jesus. Do início do seu ministério até a sua morte, Jesus enfatizou o reino de Deus. Após ressuscitar, lá em Atos capítulo 1 está registrado que por 40 dias Jesus falou as coisas concernentes ao reino de Deus. E esta mensagem a respeito do reino de Deus, para que possamos compreendê-la melhor, é necessário que entendamos o que é o reino. O reino de Deus é um reino espiritual, ele não é geográfico. O reino de Deus se manifesta no coração de todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O reino de Deus diz respeito ao domínio, ao governo, ao poder, à glória, à ação de Deus sobre a terra. E a porta de entrada, a primeira condição para que você possa adentrar no reino de Deus é o arrependimento. O arrependimento traz cura, traz vida, traz libertação. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O arrependimento significa mudança de mente, de atitude, de comportamento, envolve mudança também de coração e de vontade. No que diz respeito à mente, é necessário reconhecer que tem pecado. Quanto às emoções, é necessário sentir tristeza pelo pecado cometido, por ter transgredido a lei de Deus, por ter ferido o próximo, por ter ofendido ao Senhor. No entanto, reconhecer o erro e sentir tristeza ainda não é suficiente. É necessário que haja vontade, ou seja, o compromisso de dar as costas para o pecado e voltar a face para Deus, passar a viver de uma forma agradável aos olhos de Deus. Além do arrependimento, que é fundamental, que é uma das condições essenciais para o ingresso no reino de Deus, há também receber o reino de Deus como uma criança. Certa vez, as pessoas traziam até Jesus as crianças e os discípulos repreenderam porque estavam trazendo as crianças até Jesus. Jesus ficou indignado e disse: não as impeçais, deixai-as vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Isso significa receber o reino como uma criança, porque Jesus enfatizou quando ele disse: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem herdar o reino de Deus. Ser uma criança, nesta passagem, diz respeito a receber com humildade, com singeleza, com sinceridade, com confiança. A humildade é uma outra condição para estar no reino de Deus. Jesus, falando para certas pessoas que julgavam-se a si mesmo, consideravam-se justas e desprezavam os outros, contou uma parábola acerca de duas pessoas, o fariseu e o publicano. Ambos subiram ao templo para orar. O fariseu
de maneira orgulhosa, cheio de si, ele diz: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, como os adúlteros, os homicidas, os roubadores, nem ainda como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu jejuo 2 vezes por semana. E começou ali a registrar as suas virtudes. Porém, o publicano não ousava nem ao menos olhar para os céus, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo disse que o publicano saiu justificado e o fariseu não, porque qualquer pessoa que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem se humilhar será exaltado. O profeta Miqueias, ele faz um questionamento, ele faz uma declaração bem enfática quando diz: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, homem, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Por fim, eu quero falar sobre a terceira condição para que você possa estar no reino de Deus. Certa vez, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar no reino de Deus, podereis estar no reino de Deus. A terceira condição diz respeito à motivação interior. Os fariseus se preocupavam muito com o exterior, com as aparências externas. Eram pessoas que iam ao culto na sinagoga, liam as escrituras, dizimavam, jejuavam, tinha toda uma preocupação com a aparência. Mas Jesus disse: vós, fariseus, sois como sepulcros caiados, por fora são formosos, no entanto, por dentro estão cheios de imundícia e de iniquidade. De modo que Deus, ele olha não para a aparência, Deus olha para o coração. Então, meu amigo, meu querido, se você quer entrar no reino, se você quer permanecer no reino, viva de uma forma digna, se arrependa dos seus pecados, seja verdadeiramente um cidadão do reino de Deus, e todos os benefícios do reino, que não são apenas benefícios para a nossa alma, mas também para o nosso corpo, estarão sobre a sua vida. Como diz a palavra de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Que Deus possa te abençoar rica e grandemente.